Bom, algo que vem tirando o sono de muitos profissionais da área de confeitaria é o não saber cobrar seus bolos, o não saber precificar os seus produtos. E isso vem desestimulando muita gente, porque da parte do profissional há um grande investimento e não há um retorno significativo, não é verdade? A gente investe em peças, em cortadores, em cursos profissionalizantes, né? Qualificação tem que ter várias, porque a confeitaria é muito grande, né? Então não há esse retorno, né, do profissional. Então ele fica meio que perdido. Eu lembro que quando eu comecei na confeitaria, eu escutei muito de familiares, de amigos: não, mulher, não vai por esse caminho não, tá errado, isso não dá dinheiro, etc, aquilo outro. Não é bem assim, né? Eu acho que o que falta às vezes é realmente conhecimento para que a pessoa possa trabalhar com o que gosta e ter os seus resultados positivos, não negativos, tá bom? Então, eu vim trazer essa aula para você, esclarecedora, para que de fato você venha fazer o que gosta e ganhe também dinheiro com isso, tá bom? E vou lhe pedir mais, encaminha esse vídeo para quantas pessoas você quiser, porque eu vou te dizer com propriedade e com muita experiência que eu tenho, você sabe disso. De 100 alunos ou pessoas que entram em contato comigo direto e indiretamente, 90% delas não sabem cobrar, e as que sabem ainda ficam inseguras. Poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Por que fulano cobra tão barato? E aquela coisa toda. Então a gente vai quebrar esse tabu agora, e você vai ver que não é difícil, você vai cobrar de forma certa os seus bolos, tá bom? E o que você precisa é muito pouco. Você precisa de uma folha em branco, caneta e calculadora. Eu tenho essa ficha, todo esse material para nossas alunas, mas aqui eu escrevi de forma que você vai entender e vai conseguir reproduzir em casa sem nenhum problema, tá bom? E se você puder fazer uma ficha também, seria muito bacana, porque é só você imprimir e depois, quando for fazer qualquer tamanho de bolo ou outro produto que você for vender, é só ir lá, preencher a ficha, tirar os cálculos bem rapidinho e poder lucrar com isso sem ter prejuízo, né? E vai ser muito mais prático, tá bom? Bom, preste atenção. Eu vou fazer aqui uma massa, eu criei uma massa, tá bom? Essa massa a gente não utiliza, é só pra gente te ensinar, pra eu te ensinar como é que você vai fazer. E esse tamanho de massa, vamos supor que seja um tamanho de 16 centímetros, tá? Lógico e obviamente que esse tamanho, se eu fosse fazer essa massa, daria para 16 centímetros, mas é como eu tô dizendo, não é uma massa que eu utilizo, eu criei só pra gente fazer a ficha e você entender. Bom, antes de qualquer coisa, você precisa conhecer os produtos que você trabalha, utiliza e o preço deles. Então, eu fui no mercado ontem e trouxe esse preço bem fresquinho, bem atualizado. Lembrando que tua cidade é um preço, minha cidade é outro preço, teu bairro é um, meu é outro. Então, eu dou muita bronca nas minhas alunas, é sério. Quando chegam num grupo, às vezes, e faz assim, ó, joga a foto do bolo lá e faz, quanto é que eu cobro nesse bolo? Não é bem assim, né? De bairro para bairro, tudo muda muito. E outra coisa, você como profissional tem a obrigação de saber tudo isso. Eu sei o preço de tudo isso, eu só quis trazer bem atualizado para você ver que eu faço dessa forma. E há 8 anos eu trabalho com confeitaria e tem dado muito certo, porque eu conheço todos os produtos que eu trabalho. Então, assim, às vezes, tem muita gente de fato que não sabe, fica perdido, mas às vezes o que falta é interesse, né? De ir lá para a ponta do lápis e anotar tudo que se gasta, não é verdade? Então, vamos lá. Aqui eu vi o preço do ovo, aqui eu botei a bandeja, o quilo do açúcar, a margarina, eu encontrei ela de 250 gramas, aí eu já coloquei aqui a farinha de trigo, o quilo, o leite, o litro, o leite condensado aqui, tá, eu coloquei o moça e o Italac, porque são os que eu utilizo, então o moça tá aqui, ó, R$5,99, não é nada barato, o Italac tá R$4,99, também não é barato, o preço do creme de leite, tá bom? Então, assim, são algumas marcas que eu utilizo, você pode utilizar outras marcas, pode ser mais barato ou mais caro, etc, tá bom? Então, nossa massa aqui, vamos supor que a gente vai fazer uma massa branca, uma massa, né, amanteigada. Como eu sou especialista em bolos personalizados, né, com pasta americana, a gente vai fazer uma cobertura com pasta americana, vai fazer um recheio simples, a gente vai destrinchar todo esse bolo. E é um bolo pequeno,
vale ressaltar aqui, do mesmo jeito que você vai fazer tudo isso aqui para um bolo pequeno, se o bolo for maior de 20 centímetros ou 30 centímetros, não importa. A base, a técnica vai ser a mesma. A fórmula que eu vou te passar também é a mesma para doce, para salgado, para tudo que você for fazer, tá bom? Então vamos lá, aqui eu vou anotar aqui do ladinho que esse bolo, deixa eu dar um foco aqui para você pegar bem, não quero que você perca nada. O bolo é de 16 centímetros de diâmetro com 10 de altura, tá bom? Anota aí. Bom, para começar, você não chega no mercado, né? Aí faz, seu Zé da barraca, vender 250 gramas de açúcar. Há uns 10 anos atrás até a gente conseguia fazer isso, né? Hoje não mais. Você não vai chegar lá, eu quero meio quilo de farinha de trigo. Não funciona assim. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, presta bem atenção. Se aqui eu tenho as proporções da minha receita e aqui eu tenho o valor dela em quilo, o que é que eu vou fazer? Aqui eu começo com açúcar. O quilo do açúcar ele é R$ 4,39. Eu uso o açúcar refinado, então o açúcar refinado é um pouquinho mais caro, tá bom? É R$ 4,39. Só que na minha receita eu só quero 250 gramas. Então eu vou fracionar. Eu vou pegar 4,39 e vou dividir por 4. Por quê? Porque eu só quero 1/4 do quilo. Eu não quero o açúcar todo. Aí eu vou pegar aqui minha calculadora, vou fazer aqui do ladinho, porque não dá pra vocês verem se não vai atrapalhar. Aí eu vou pegar 4,39 dividido por 4. Deixa eu fazer novamente. 4,39 dividido por 4. Eu botei vezes ali, é tão pequenininho o negócio. 4. Vamos lá, R$1 e um quebradinho. É R$1,10, né? R$1 e um quebradinho. Aí eu vou colocar aqui, eu utilizei nesta massa, R$1,10 de açúcar. A margarina, como eu já comprei o potinho, R$2,98, não é isso que já tá ali? R$2,98. O ovo a gente compra pela unidade. Então aqui tem 300 gramas de ovo. Ou seja, um ovo médio, né? Tem o pequeno, tem o médio e o grande. Ele tem 50 gramas, então eu geralmente coloco nas minhas fichas o ovo por grama também, tá bom? Então, se eu comprei a bandeja do ovo a R$10,29 e a gente sabe que a bandeja ele vem 30, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar R$10,29 dividido por 30. Aí vou botar aqui 10,29. É igual a 34 centavos. Ok, eu sei agora quanto é a unidade do ovo. Só que eu usei 6. Então, se eu usei 6, eu vou colocar 34, mais 34, mais 34, mais 34, mais 34, mais 34. Tá bom? Ou seja, eu vou colocar 6 vezes 34. Por que eu tô fazendo assim na ponta do dedo? Porque às vezes as pessoas realmente têm um pouco de dificuldade de contar. Então, eu quero de fato que você aprenda. Aí eu vou colocar aqui 6 vezes 34 centavos. Por quê? Porque a unidade do ovo é 34 centavos. Então, eu usei de ovo R$2 aqui e 4 centavos. Aí eu coloco aqui, eita, usei R$2,04, tá bom? Então, a farinha de trigo, o quilo é R$4,65. Só que eu usei 500 gramas. Então, eu vou colocar 4,65 dividido por 2. Vai me dar R$2,32. Então, eu usei nessa massa R$2,32. E o leite? O leite vem 1 litro, não é verdade? Só que eu quero 200 ml de leite, não é verdade? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, cadê? R$3,69, que foi o valor do leite, por 5, porque eu quero 200 ml. 1 litro é o quê? É o quê? 1000 ml, mas eu não quero 1000 ml, eu não quero litro. Eu só quero 200 ml de leite, tá bom? Então, eu vou pegar aqui 3,69 dividido por 5. 73 centavos, acho que é isso. Vou fazer de novo aqui.
É isso mesmo. Eu usei de leite aqui, aí eu boto 73 centavos, tá bom? Você pode até fazer assim, 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, 1000 ml, tá bom? Eu não quero que você erre de forma alguma. Aí eu faço um risco aqui, ó. Fiz um risco aqui. Aí eu vou somar tudo isso. R$1,10 mais R$2,98 mais R$2,04 mais R$2,32 mais 73. R$9,17 só na minha massa, quer dizer, na massa desse tamanho aqui, desse aro que a gente fez. Eu vou somar de novo para conferir se tá tudo certinho. R$1,10 do açúcar, mais R$2,98 da margarina, mais R$2,04 do ovo, mais R$2,32 da farinha e mais 73 centavos do leite. É isso mesmo, deu R$9,17, 9,17, tá bom? Ok, tá aqui minha massa. Só que, e o recheio? Esse recheio vai ser de quê? O recheio vai ser de brigadeiro branco, o recheio vai ser de morango, né? Eu vou fazer um recheio bem básico. Bom, preste atenção. Eu, particularmente, para rechear um bolo desse tamanho, para ele ficar bem recheado, bem bacana, eu utilizo 2 leites condensados e 2 creme de leite. Faço uma base branca. Mas isso sou eu. Você pode usar menos, mais, eu não sei, tá bom? Então, eu vou fazer com a base no que eu faço aqui no ateliê. Então, aqui eu tenho o preço do leite condensado moça, que ele tá R$ 5,99, e o Italac, que tá R$ 4,99. Eu utilizo um dos dois. Então, eu vou colocar o moça para não ser tão radical, né? Tão carela. Então, bora lá. Se eu usei 2 leites condensados, aqui eu vou colocar. E aqui é o creme de leite. Tá tudo abreviado, tá? Leite condensado e creme de leite. Aqui dá R$10. E o creme de leite, a unidade tá R$2,98. Então, eu vou colocar R$2,98 mais R$2,98. Que me dá R$5,96. R$5,96. Não é isso? Ok. Só que o recheio não é branco, né? Não vai ficar gostoso. Bora colocar um recheio bem básico. Eu poderia aqui utilizar um recheio de abacaxi, né? Que abacaxi é bem básico, não é difícil. E o cliente é bonzinho, só pediu um tipo de recheio, tá? Eu comprei o abacaxi a R$2,50, um abacaxi médio, mas ele chega até R$5 às vezes. Eu comprei na feira, na promoção, então foi super em conta. Então eu vou colocar aqui, abacaxi, unidade. Não dá pra fazer esses 2 recheios, um abacaxi. Abacaxi, vou colocar R$2,50. Aqui eu vou colocar o 2, porque foi 2 e 2, né? Leite condensado e creme de leite, tá bom? Então eu passo aqui o risco e vou fechar o meu recheio. Aí eu vou colocar aqui. Meu recheio deu R$18,46. Vou fazer novamente para me certificar que tá tudo certinho. 10 mais 5,96 mais 2,50. Isso mesmo, tá bom? Ok, já sei quanto foi o meu recheio e já sei quanto foi a minha massa. Vai anotando aí, tá? Agora eu vou para minha pré-cobertura e cobertura. Por quê? A minha cobertura é com pasta americana, ela tem a pré-cobertura de ganache, que geralmente se usa, tá ok? Então, inclusive, há alguns dias entrou uma cliente em contato comigo pedindo o preço, a tabela de bolos que ela queria saber, de chantilly, ganache, queria saber de pasta americana, etc. E aí eu pedi, como eu disse a você no início do vídeo, o modelo do bolo, para quantas pessoas era, porque os preços variavam. Ela perguntou por quê, eu disse porque cada cobertura é um valor diferente, então, consequentemente, o preço final do bolo também vai ter que ficar diferente, tá bom? Se for de chantilly é um preço,
Se for de marshmallow é outro preço, se for cobertura de brigadeiro é outro preço e etc, tá bom? Então aqui, primeiro para fazer a pré-cobertura, ou seja, a selagem do meu bolo, eu vou utilizar o chocolate em barra e o creme de leite. Então, para cobrir, para selar esse bolo, eu utilizo mais ou menos desse tamanho, 200 gramas de chocolate em barra e 100 gramas, eu vou colocar assim. E não é nem 100 gramas, não chega nem a ser 100 gramas, é menos. Mas eu vou colocar 50 gramas de creme de leite. Aí eu vou colocar aqui 200 gramas de chocolate, barra. Vou colocar 50 gramas de creme de leite. Bom, quanto é que tá uma barra de chocolate? Tá o quê? R$19, né? Mais ou menos isso. 18, R$19. Então eu vou colocar 19 dividido por 5. Por quê? Porque geralmente a barra de chocolate vem o quê? Vem um quilo, né? Então eu só vou utilizar nesse ganache 200 gramas. Então deu R$3,80. Aí eu coloco aqui R$3,80. Eu tô usando de pré-cobertura, R$3,80. E o creme de leite, como ele vem 200 gramas, eu vou dividir aqui por 4. Cadê o preço do creme de leite? Tá aqui, R$2,89. Eu pego R$2,89 dividido por 4. Por quê? Porque eu só quero 50 gramas. Deixa eu ver aqui. Dá 74 centavos. Deixa eu só confirmar. 73, acho. Vezes 4. É, 71. Deixa eu botar de novo aqui, tá? Pra fazer tudo certinho. Vezes 4. 71 centavos. Aí, então, eu usei de creme de leite aqui, 71 centavos, tá bom? Então, deixa eu fechar logo aqui. Aí, eu coloco R$13,80 mais 71, R$4,51 de ganache. Vou botar aqui para você não esquecer. Ok. Só que agora eu preciso cobrir esse bolo. O que é que a gente usa? Pasta americana. Bom, se o bolo for simples, uma pasta americana de 800 gramas dá para você cobrir tranquilo. Mas a gente sabe que a mente do nosso cliente é criativa. Então você pode usar uma pasta e uma pasta e meia. Por isso que eu disse, você tem que primeiro ver o bolo, para daí você saber o que você vai usar naquele bolo para passar o preço final para o cliente, tá bom? Então, uma pasta aqui, vou botar uma, tá? Tá R$16. 16. Então, eu vou fechar aqui, como é aqui, pré-cobertura e cobertura, eu vou colocar 16 mais R$4,51, que vai me dar R$20, né? E 51 centavos. Ok? Então, aqui eu já fiz massa, recheio, cobertura e pré-cobertura. Então, a gente agora vai para a embalagem. Tudo isso você tem que fazer. Bom, você vai fazer o bolo, você tem que colocar o bolo num disco de isopor, às vezes transfere para outro disco. Tem que entregar ao cliente o bolo numa caixa, você não pode entregar o bolo exposto ao ar livre, então tudo isso é custo. Então, assim, geralmente o disco que eu boto o bolo desse tamanho, ele tá em torno de R$1,30, R$1,50, depende do modelo. Ele varia muito, até de cor, que tem uns prata, que é de papelão, dourado, tem uns com a bordinha e etc. Tá? Mas o mais em conta que eu compro, que ele é bom e ele é forte, eu comprei ele esses dias por R$1,30. Eu vou colocar aqui, prato bobo. Vou colocar R$1,30. E eu vou colocar a caixa em torno de R$2,50. Lembrando que a caixa também varia de caixa para caixa. Tem caixa transparente, que é essa que eu botei o preço, tem caixa de papelão, caixa personalizada e assim vai, depende de como você trabalha. Por isso que eu disse que todo o trabalho que cada cliente lhe pede é muito específico. Então você tem que conhecer todos os produtos
que está na sua cozinha, né? O preço de cada coisa. Então, se você não conhece, eu vou te ser sincero, vou te ser sincera, né? Minha amiga, meu amigo, na verdade. É porque você ainda não está tendo essa habilidade de pesquisar, de fazer compra, tá bom? Então, como é que pode uma pessoa trabalhar na confeitaria e conseguir não saber o preço dos ingredientes que você compra? Você simplesmente chega no mercado e compra as coisas de bolo? Você chega lá no atacado e bota de bolo? Não pode ser assim, você tem que olhar, tem que tirar foto. Poxa, então o mercado tá mais em conta. Então, assim, tem até aplicativos que você pode pesquisar que vai te direcionar para ofertas, etc, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fechar 3, né, e 80, que foi o prato que o cliente vai levar e a caixinha, tá bom? E aqui a gente chega numa parte bem importante. Topo ou arranjo? Geralmente tem um topo em todos os bolos, por mais simples que ele seja um biscuit, seja um arranjo de flor, seja uma cascata, seja um bonequinho, seja um carrinho, tem que ter, o cliente pede. Então, o cliente chega, eu quero um bolo da Hot Wheels, sei lá como é que fala esse nome. Eu quero um bolo da Barbie. Aí tu dá o preço. Aí depois ele manda o bolo pra tu, tá lá a Barbie em cima, tá lá o carrinho. E aí, como é que tu vai fazer? Entende que você primeiro tem que pedir a ele o bolo pra você ver como vai ser feita aquela arte pra depois você passar o preço? Então segura essas dicas que é muito importante pra você, tá bom? Só que, como eu disse que eu não quero lhe chocar, eu vou colocar o topo mais barato que se usa hoje, que é o topo em papel. Eu comprei há uns dias a R$ 15, o topo já cortado e com aqueles caninhos só para espetar no bolo. Então eu vou colocar aqui, topo papel. R$ 15. Tá bom? Ok. Então eu já destrinchei aqui meu bolo quase todo, né? Preste atenção. Foi da massa, recheio, para cobertura e cobertura, embalagem, topo e etc. Só que agora vem uma coisa muito importante, que eu chamo de despesas não visíveis, tá? Ou custo variável, ou seja, é aquele custo que você não consegue controlar, mas que ele existe, que quando chegar no final do mês vai chegar a conta para tu pagar. Tipo, internet. Internet? Pois é, eu tenho uma internet com a velocidade maior. Por quê? São vários aparelhos conectados aqui, até porque a gente trabalha com curso, a gente atende cliente, é internet, é Facebook, é WhatsApp, é canais, é aquilo outro. Se eu não tiver uma boa internet, eu não vou ter uma boa velocidade. A minha resposta para o meu cliente vai ser bem mais lenta, então a velocidade da minha internet é maior. A conta de água que eu pago não é uma conta de água que uma pessoa dona de casa comum paga, é simplesmente o dobro ou o triplo. A minha conta de energia também é mais cara. Então vamos lá. Água, vou colocar aqui água, energia, internet, materiais de limpeza. Vou botar aqui materiais de limpeza, corantes, que a gente usa em todos os bolos, pó, comestíveis, vou abreviar aqui, saco de porção, plástico filme. Isso é só o que eu estou lembrando agora, né? Água, como eu falei, energia, internet, materiais de limpeza, minha gente, esponja, detergente de prato, vassoura, até uma vassoura que a gente usa, ela se desgasta muito mais. Detergente de prato aqui, às vezes eu utilizo 2 a 3 do potinho por semana, então a gente lava muito mais louça. Então assim, são despesas que às vezes pela profissional não saber, não se dar conta que existe, não cobrar por aquilo, incluir no seu trabalho, que chega no final do mês e ela vai fazer as compras, cadê o dinheiro? Não tem, né? Sumiu. Por quê? Porque não foi incluso esse tipo de despesa quando ela foi cobrar um bolo ao cliente. A gente tem que entender que tudo na nossa cozinha se desgasta muito mais rápido.
Por quê? Porque a gente está sempre lavando. Até pano de chão a gente lava muito. Por quê? Porque a gente está sempre limpando o chão, higienizando, passando água sanitária, as paredes. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, não venha me dizer que confeitaria não dá dinheiro. Não venha me dizer que o erro está na profissão. Não tá. O erro está em você não levar em consideração o que realmente precisa. E, assim... o cliente ele não entende, lógico, obviamente, mas você precisa dar qualidade ao seu produto para que, na verdade, o cliente compre e ainda ache barato. Isso eu falo num todo, em sabor, em estética, beleza, em tudo, minha gente. Então, assim, bora botar agora o pé no chão. Essa aula veio de fato para mudar a tua vida. Pega teu caderno, começa a calcular os teus bolos, de todos os tamanhos que você tem, para você ter uma base. E depois tu começa a botar o valor variável nele só de acordo com os topos que você vai utilizar, tá bom? Então aqui é só uma coisa que eu lembrei aqui, porque eu botei plástico filme, porque eu coloquei saco de porção, porque como é um bolo de pasta americana, eu uso saco de porção para recolocar dentro o bolo dentro da forma novamente. Plástico filme, por quê? Porque eu vedo o bolo e coloco ele no freezer. Etiqueta que a gente utiliza para separar o bolo de cada cliente. A gente faz o bolo, veda ele, coloca lá, cliente tal, a data de fabricação tal, corantes, porque tem bolo que às vezes leva um corante inteiro, um pote de corante, gente, um potinho de corante é R$4, tem pote de corante que chega a R$13, principalmente as cores mais fortes, né, que às vezes o cliente pede um vermelho, um marinho, um preto, é caríssimo. Aqueles pó, né, que tem aqueles bolos brilhosos, né, um potinho desse tamanho aqui, é R$13, R$14 e o cliente, eu quero um bolo simples, é o que a gente escuta. Eu quero um bolo simples, mas esse bolo simples tem um pó que vai no bolo dele todinho, às vezes pega até 2, dependendo do tamanho do bolo. O bolo tem um topo, só que da parte do cliente ele não entende. Então assim, ou você mostra pra ele, ou você manda ele comprar, por exemplo, se for topo, ou se for esse tipo de pó, teu bolo tem um brilho aí, se você quiser comprar, porque ele vai entender que é caro, porque se você cobrar, às vezes você é tido como careira, não é verdade? Então, você tem como negociar, isso é fato. Você tem como conversar, explicar, entendeu? Para ver se você e o cliente entram num acordo, até porque a expert é você, a profissional é você. Então, a gente tem que se virar nos 30 para fazer o cliente entender que tudo tem um custo muito alto, ok? Então, preste atenção. Isso aqui, essa lista aqui pode crescer muito, como eu falei. Agora eu não lembro de muita coisa, mas no nosso dia a dia a gente sabe que há muito, muito, muito custo. E outra coisa também importante, às vezes o cliente te pede um bolo e tu não tem aquela peça, aquela ferramenta, tu tem que comprar especificamente aquela peça, aquela ferramenta para fazer o bolo daquele cliente. Tem muito disso também, né? E etc. Mas pra gente não se estender muito, né? Eu só quero trazer uma luz, né? Lá no fim do túnel para você ver que a confeitaria sim é para você. Eu tô aqui para lhe mostrar isso. Eu passei por muita dificuldade, mas hoje estou aqui graças a Deus e graças à minha força de vontade, que eu acho que acima de tudo tem que ter da sua parte. Ninguém vai fazer isso por você. É você que precisa fazer, ok? Então tá aqui, ó. A massa, preste bem atenção, vou abrir aqui para você ver. Massa, recheio, pré-cobertura, embalagem, pré-cobertura e cobertura, né? Embalagem, topo, arranjo, despesas não visíveis, ok? Então agora a gente vai para uma parte bem importante. E essa parte é fundamental, ok? Eu vou tirar aqui para você não se confundir, tá? De cabeça para baixo. Essa fórmula, vou deixar aqui bem focada, é a fórmula que você vai utilizar para tirar no final o que de fato é lucro, que é despesa e etc. Aqui é CF mais CV mais vezes L, que é igual a PF, ou seja, custo fixo mais custo variável vezes o lucro, que é igual ao preço final. Então, anote aí tudo bem direitinho. Anote, tire print, que isso aqui vai mudar a sua vida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar tudo isso aqui. Eu vou somar eu vou somar tudo isso primeiro, porque seria o nosso custo fixo, eu vou dizer assim. Que seria esse, menos as despesas não visíveis. Eu vou explicar por quê, tá? Aí eu vou botar 9,17, mais 9,17 daqui, mais 18,46,
mais R$ 20,51, mais R$ 3,80, mais 15. Me deu prejuízo isso aqui. Eu vou refazer para me certificar que tá tudo certinho a soma aqui, tá? 9,17 mais 18,46 mais 20,51 mais 3,80 mais 15. É isso mesmo, tá batendo aqui bem certinho, tá? Isso aqui é um 9. 66 e 94. Só isso aqui. Aqui não tá incluso as despesas não visíveis e não tá incluso a sua massa. Então, tudo isso aqui é o custo fixo. Tá bom? E ele tá aqui. Então, eu vou colocar, que dá pra você ver, aqui, ó, custo fixo, R$66,94, mais o custo variável, que seria esse aqui. Mas, Daiane, eu não sei quem é o custo variável, nem eu. Então, você vai colocar, sim, outra coisa, eu não coloquei aqui, ó, o gás, nossa, mais importante que a gente gasta, às vezes, 2, 3 botijão por mês, né? O botijão de gás tá R$75, aumentou, entendeu? Então, assim, você não sabe nem eu. Então, a gente vai colocar um valor que você acredite que cubra as despesas não visíveis no mês. Então, geralmente eu coloco R$10. Você pode colocar 10, 15, 20, dependendo do tamanho do seu negócio, da sua cozinha, de como ela funciona. Por exemplo, e isso eu falo por cada trabalho que você for fazer. Lembrando que isso aqui que você colocar, que é o custo variável, isso não é lucro. Isso, se você pudesse, na verdade, você até pegaria aqueles R$10 do cliente, colocaria lá separado, para no final do mês tu pagar luz, água, investir mais em materiais de limpeza e etc. E isso não é lucro, tá? Custo variável não é lucro. Recebeu do cliente, tu guarda esse dinheiro para pagar as despesas no final do mês, ok? Então, eu vou colocar aqui R$10. Como eu falei, eu coloco 10, 15, 20. E outra, é por bolo, viu? É por trabalho. Por quê? Tu liga a batedeira, tu passa tempos e horas, às vezes, no fogão, mexendo no recheio, tu bota bolo no forno, tu lava material. Tudo isso, gente, tem que ser considerado, ok? Então, eu vou colocar aqui R$10. Aí, vezes o lucro, que é 1,5 a 2. Entenda, essa parte, vou colocar aqui, é uma parte super, hiper importante. É a parte que você vai fazer uma pesquisa. Pesquisa de mercado. Mercado. Como assim, Daiane? Depois que eu somar esses dois valores, isso aqui tudo é custo, não é nada de lucro. Aí eu vou descobrir o meu lucro. Só que eu preciso entender como é que as pessoas cobram mais ou menos na minha região para eu botar um valor aproximado, para eu não cobrar nem abaixo de mais, nem acima de mais. Então aqui, depois que eu fizer essa pesquisa, aí eu posso multiplicar o resultado desses dois aqui, que eu vou somar agora logo, 66. R$76,94. Aí eu posso multiplicar por 1,2, 1,3, 1,4 até 2, entendeu? Ou seja, a pesquisa de mercado vai te dar uma possibilidade de favorecer o teu cliente, mas eu não posso multiplicar por 1,1. Por quê? Porque senão vai dar o mesmo valor, eu não vou estar lucrando absolutamente nada, tá bom? Então, eu vou pegar este valor aqui, R$76,94, vezes, vou botar 1,2. 1,2. Então, o preço final desse meu bolo deu R$92.
Tá 30. Vou só conferir aqui, tá? 76,94 vezes 1,2. É isso mesmo. R$ 92,32. Vou dizer assim. Então, aqui eu descobri quanto eu gastei para produzir aquele bolo. Aqui é o preço que eu vou passar para o meu cliente, o valor desse bolo. Lembrando que esse valor aqui pode aumentar, você tem que fazer pesquisa de mercado. E agora eu vou saber quanto eu lucrei nesse bolo. É a parte mais interessante. Então, eu vou pegar 92,32 menos 76,94. Aí eu boto 92,32 menos 76,94. Aí agora vem o choque. Opa, peraí. 92,32 menos 76,94. Sabe quanto foi o lucro nesse teu bolo? Ai, eu adoro chocar vocês. R$15,38. Só vou confirmar tudo aqui pra ver se tá tudo certinho mesmo. Pra essas contas não saírem. Às vezes a pessoa na pressa, né, que o vídeo já tá bem longo. É isso mesmo, viu? Aí eu coloco 76,94. R$92,32. Aí eu coloco 92,32 menos 76,94. Pronto, tá aqui teu lucro. Deixa eu até colocar aqui um verdinho aqui pra você focar bem. Aí você me pergunta, Daiane, só isso? Pois é, só isso. Eu particularmente não entendo como tem gente ainda que vende um bolo desse tamanho por R$40, por R$50. Então, assim, meu intuito é te ensinar aqui com essa aula a você crescer, né? Até porque você não tem que pagar para trabalhar, você tem que ser pago para trabalhar. Então, eu ainda acho pouco isso aqui, é porque a gente, quando vai cobrir um bolo, principalmente se for um bolo muito detalhado, você passa às vezes horas para produzir um bolo. Então, por isso que eu disse, você pode multiplicar de 1,2 a 2 para você tirar um lucro melhor. Na verdade, eu acredito que até de 1,3 a 2 já é bacana para você ter um lucro melhor, né? Tem bolos aqui que eu passo 2 dias fazendo. Na verdade, todos os bolos, o mínimo, principalmente se for bolo artístico, é 2 dias, porque você faz a massa, espera esfriar completamente, faz o recheio, espera esfriar, para daí você poder trabalhar nesse bolo, se tratando de pasta americana, né? De bolos artísticos. Depois, no dia seguinte é que você começa, aí vem passar ganache. Para passar ganache é horas, às vezes, para deixar o bolo bem alinhado. Aí tu senta para decorar o bolo, isso demora muito. Então, assim, como eu havia falado, todos esses valores aqui, essas quantidades que digam, foi hipotético, mas eu só alterei uma coisa e outra da receita, porque a base de um bolo de 16 centímetros realmente seria essa, recheio, tudo certinho. Agora aqui, você pode usar 10 de altura, ou 12 de altura, e até 15, que já está usando. Então, eu espero que eu tenha sido clara com tudo que eu fico gaguejando quando eu chego no final de um cálculo. Eu espero que eu tenha sido clara e você possa, de fato, desenvolver toda essa fichinha para nunca mais perder. Vou aqui recapitular, né? Custo fixo mais custo variável vezes lucro, que é igual ao preço final. Então, aqui é o preço final, PF. Preço final que você vai passar para o seu cliente, ok? Então, não cabe mais, depois que você assistir esta aula, não cabe mais você pedir para sua coleguinha de trabalho, amigos do grupo de WhatsApp, amigos de grupo de Telegram, para ele passar o valor do orçamento do seu bolo
do seu cliente. Não cabe mais, tá bom? Até porque se você fizer isso, a pessoa pode te dar uma sugestão de quanto você cobrar. Você vai continuar perdendo dinheiro e você vai ser um eterno dependente. Então acorde para a vida. A confeitaria está carente de grandes profissionais e eu conto com você para isso. Espero e aguardo o teu sucesso. E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição. Procura a gente aí no WhatsApp, no Instagram, nas nossas redes sociais, para poder te orientar e te ajudar, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.